Que Deus te dê, meu amigo e minha amiga, um dia maravilhoso na presença dEle. Que eu e você possamos hoje encontrar a paz do Senhor em todos os nossos caminhos. Possamos andar na direção que Ele sonhou para nós. Quero ler com você um texto da Bíblia Sagrada hoje, que está bem no início do livro de João, do Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: no princípio, Ele, Jesus, Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Queridos, João começa o seu evangelho nos apresentando quem é Jesus. Não Jesus apenas como um homem que nasceu de uma virgem chamada Maria. Não Jesus apenas como um filho de Israel, mas Jesus como Deus eterno. Deus que existe antes de todas as coisas, que é o verbo do próprio Deus. Estava com Deus e era Deus, tudo foi feito por Ele, por meio dele. Depois, João continua apresentando Jesus e ele diz: Ele é a luz dos homens. Eu acho muito forte isso, porque João vem falando de luz e dizendo que Jesus é luz. Queridos, nós vimos que lá em Gênesis, quando Deus criou, Ele disse: haja luz. E aqui João está dizendo: Jesus é a luz dos homens. Em Gênesis nós vimos Deus transformando um planeta sem forma e vazio em um lugar lindo e habitável, maravilhoso que é a Terra. E em João, no seu evangelho, nós vimos que Deus, através de Jesus, transforma homens e mulheres que estavam com a vida torta, em pecado, em trevas, uma vida vazia, uma vida cega, em lugar da habitação de Deus. Transforma pessoas que andavam como indigentes, como sem esperança, pessoas que não tinham propósito, que não tinham família. Deus pega essas pessoas e enxerta na sua família. Deus nos chama de filhos, Deus nos torna lugar da habitação dele, e ele derrama sobre nós o seu próprio Espírito, e ele completa em nós a boa obra, nos restaurando da queda do pecado. Essa é a história da Bíblia, a história de um pai que nos encontra de volta e nos restaura a condição de filhos, que nos dá vestes novas, que nos purifica, que nos abençoa com as mais ricas bênçãos que Ele já tem preparado para nós nos céus, bênçãos celestiais. Veja, e aqui quando fala da luz, eu acho interessante porque João, ele coloca a luz em contraste com as trevas. E de fato, antes de chegar à luz, o que existe são trevas. O pecado nos colocou em uma condição de trevas, uma escuridão moral. Nem mesmo enxergamos mais os nossos próprios erros. Nos tornamos cauterizados na consciência, praticamos o mal sem nem nos dar conta que é mal. Daqui a pouco o errado parece certo, parece normal a mentira, parece normal a impureza, a sensualidade, parece normal o roubo, o jeitinho, o engano, a fofoca, a briga, a confusão, parece normal. Por quê? Porque estamos com os nossos olhos cegos pela escuridão. Pecado escurece o homem e as trevas, elas representam não apenas o pecado moral, mas a própria presença de Satanás, o enganador, que afasta o homem de Deus, afasta o homem da luz, afasta o homem da presença do Senhor. Certa vez me deram um exemplo a respeito de Deus e do que é a luz de Deus e o que são as trevas. E essa pessoa deu o seguinte exemplo: Deus é luz,
Deus é calor, Deus é proteção, Deus é amor. Imagine que você está no meio de uma floresta e é noite, mas há uma grande fogueira acesa. Essa fogueira nunca apaga, ela é grande, ela é forte, todos que estão perto dela estão iluminados, aquecidos, protegidos dos animais, estão bem. Mas e se alguém te convencer a ir para longe, a andar 1 quilômetro no meio da mata? Chega uma hora que você nem mesmo enxerga mais aquela fogueira. Você vai estar em trevas, no frio, no escuro e sob risco de ataques. Assim é o homem quando Satanás nos fez andar para longe de Deus. Saímos da presença da luz, saímos da presença do amado e fomos para o lugar das trevas. A boa notícia é que Deus pega uma tocha dessa luz e Ele vem até nós nos resgatar no meio daquela selva escura. E essa tocha é Jesus. E a boa notícia aqui é que a luz brilha e resplandece sobre as trevas. Ou seja, por pior que sejam as trevas, por mais escuras que elas sejam, quando chega a luz, ela vai embora. Se você tem um quarto e ele está totalmente escuro, com as janelas fechadas, e você abrir uma pequena fresta da janela e lá fora tiver o sol, aquela pequena fresta, a luz vai entrar e vai iluminar todo o quarto. Assim é a presença de Deus. Se você deixar ela entrar, a escuridão vai embora. Porque a luz sempre derrota as trevas. Amém? Vamos permanecer na luz. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus, o luzeiro do céu, a estrela da manhã, o sol que brilha. Obrigado, Senhor, porque Jesus é a nossa luz e por meio dele podemos andar na luz e não nas trevas. Por meio dele o nosso coração, por mais escuro que esteja, é iluminado. Eu peço hoje, Senhor, que a tua luz ilumine a vida deste homem, desta mulher, deste amigo que me ouve, que talvez se sente ou está nas trevas, talvez ainda esteja no engano, talvez ainda esteja no pecado, talvez ainda esteja longe de Deus. Eu declaro agora em nome de Jesus que a luz de Deus brilha na tua vida. As trevas vão embora. Satanás, tira tuas mãos da vida deste homem, desta mulher, deste jovem. Meu amigo, se você quer a luz de Deus, põe a mão no seu coração e diga assim: eu quero Jesus, eu quero a luz. Aleluia, diante dessa declaração, a presença de Deus toma a tua vida. A paz de Deus e a luz de Deus inunda o teu ser. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Você e eu devemos levar a luz de Deus para onde vamos. Você pode fazer isso hoje através desse devocional, compartilhando com seus amigos, grupos, coloca no grupo do trabalho, no grupo da família. Faz chegar a luz de Deus. E você que precisa dessa luz todos os dias, procure uma igreja. Não viva sozinho. Não ande longe do povo de Deus. Envolva-se com a família da fé. Até amanhã. Que Deus te abençoe.